Tudo bem aí, garoto? Foi tranquilo? Foi de boa. Eu peguei um pouquinho mais profundo porque tá bem tortinho isso aí, mano. Fala galera, eu sou o Fábio Costa, tenho 41 anos. Todo dia eu treino, né? Faço treino físico todo dia, de domingo a domingo. Eu trabalho com reformas, tenho uma empresa de gerenciamento de obras, né? Gerencio a galera, mas num dia específico fui ajudar o pedreiro lá a pegar uma peça de concreto. Na hora senti que estava bem pesado ali, não senti nada, mas ali foi chegando o fim do dia, senti que as costas foi travando. No dia seguinte acordei completamente travado, não conseguia respirar direito. E aí lembrei do G, né? Liguei, mandei mensagem para ele no dia seguinte, falei, cara, preciso da tua ajuda aí, né? Tá demais. E aí ele me indicou para ir na clínica mais perto da minha casa ali, no Tatuapé. Fiz ali uma primeira sessão, já deu uma baita de uma aliviada. Uns 2 dias depois voltei ali, já fiz mais uma outra sessão, começou a melhorar. A coluna ficou bem torta no dia ali, quando aconteceu aí esse travamento. E depois dessas 2 sessões já senti que melhorou bastante, aliviou, relaxou bastante a musculatura. E hoje estou voltando aqui para fazer uma terceira sessão aí com o G para ir dando uma soltada a mais aí e completar esse processo aí. Fala galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Rodrigo Gardenal. E a gente tem uma novidade muito especial para vocês. Todos vocês sabem que a Quero Quiro hoje é a maior rede de clínicas de quiropraxia do Brasil. E nós vamos inaugurar a primeira unidade da Quero Quiro do interior paulista em Piracicaba. E eu vou estar lá para atender vocês com o maior prazer. Lembrando que hoje a gente tem 7 unidades aqui em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e estamos abrindo a primeira em Piracicaba, interior de São Paulo. Então deixa nos comentários aonde vocês querem que a Quero Quiro inaugure novas unidades. A gente tem um link aqui embaixo na descrição dizendo para vocês poderem agendar a sessão de vocês. É só clicar e agendar. É isso e bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Fabião. Tá bem, irmão? O cara de repente me liga e fala, G, travei. Que agora? O que eu faço? E aí eu fiquei muito feliz de ele ter lembrado de mim, dado essa confiança. Eu sei que, tipo, confiar na sua coluna não é pra qualquer um, né? E ele mandou uma foto pra mim, vou até mostrar aqui pra vocês. Ele falou, G, eu não tava assim e de repente eu fiquei assim. E aí eu fiquei um pouco preocupado, porque tipo, ele não é uma coisa que ele desenvolveu ao longo da vida. Foi uma coisa meio que de uma semana pra outra, né? Cara, de um dia pro outro. De um dia pro outro você já sentiu que deu uma desviada ali. Cara. E isso muitas vezes mostra que mesmo que a gente tenha uma vida ativa e faça atividade física, a gente não está eliminando a possibilidade de acontecer algum acidente ou alguma posição ali mais agressiva que possa machucar a nossa coluna. Por isso que é super importante você obviamente não só esperar travar para cuidar, mas muitas vezes você vir fazer uma avaliação antes para você conseguir fazer uma prevenção. Porque muitas vezes não é que não tinha nada, deveria ter alguma coisa e aquele pezinho que você pegou foi o suficiente para dar aquele travada ali que a gente vê que muitas vezes a gente acha que é de um dia para a noite, mas não necessariamente o processo pode ter acontecido assim. O bonitão aqui já fez uma avaliação, fez já algumas sessões. Hoje eu vou fazer uma reavaliação mais básica. Como você já passou por um primeiro processo e foi tranquilo os ajustes para você, e você falou que você está tendo uma boa evolução, eu acredito que seu prognóstico é positivo, né? Sua evolução é positiva. Então eu vou rever algumas coisas nos seus segmentos vertebrais, vou entender como é que está um pouquinho o posicionamento hoje, e a gente vai ver quais são os melhores ajustes para a gente realizar hoje para você ter um melhor resultado. E aí no final eu te dou o feedback do que eu encontrei. Essa semana você está sentindo dor, alguma coisa? Cara, como é que tá? Muito pouco, assim, quando eu tô às vezes dirigindo, assim, né, um pouco mais de tempo, ou sentado na cadeira, assim, trabalhando, na hora que eu levanto eu sinto, depois eu sinto que vai aliviando, assim, parece que vai um pouquinho dispersando mais, a entendi. dor, né. Quando você acorda de manhã, você acorda com alguma sensibilidade ou não? Cara, agora diminuiu bastante, mais sentado, assim, mais mesmo, sentadão assim, que você começa a sentir. Diminuiu bem. Tá legal. Antes dessa situação que você teve, o travamento ali, você tinha alguma dor antes ou nada? Cara, nada. E eu Nada. treino todo dia, mas eu já tava nisso. Falei, cara, eu preciso ir lá fazer um ajuste, porque o meu treino ele é bem intenso. Tá? Eu treino todo dia, funcional. Falei, cara, tô, voando. Só que eu ficava nisso, cara. Eu sentia, falei, preciso dar uma destravada. Não chegava a sentir dor, mas sentia que tinha Não, cara, mas sentia que tinha uma coisinha coisa ali. Entendi. Né? Legal. Fechou. Então esses dias a dor não tá intensa, tá mais levinha, assim, sente uma sensibilidade e fechou. Eu vou pedir pra você tirar os sapatos, se você tiver de cinto, tira também e fica de pé que a gente vai dar uma olhada em você. Show. Vou pedir só pra você descer assim, ó, como se fosse abaixar. Ótimo.
E devagarzinho eu vou pedir para você ir desenrolando bem devagar. Pode parar? Ó, a gente pode ver que esse lado direito um pouco mais alto que esse lado esquerdo, né? Bem aqui na transição da torácica com a lombar. Pode terminar de desenrolar aos pouquinhos. Tá. Você chegou a perceber se você tinha essa diferença de curvatura quando você... Antes ou você não chegou a reparar? Cara, eu sempre senti eu não lembro qual lado, um pouquinho mais que o outro, assim, mas, cara, a gente fica Quando assim, você viu as costas no espelho, aí você... Nossa, aí eu sentia que eu tava, cara, parece que eu tava a perna, eu tava indo num sentido e o corpo no outro, tava muito, cara, tava tipo, parecia que tinha ido aquele no mágico que passa assim, o negócio Entendi. Você sentiu bem tortão. Muito, cara. Muito. Mas você percebeu se antes tinha alguma diferença ou você não sabe me dizer? Não, cara, nunca notei. Nunca nada, notou. assim, muito... Tá legal. Eu vou pedir pra você fazer um movimento de rotação do tronco, assim, ó. Pra gente ver como... Isso. Boa. Pro outro lado. Show. Chega a incomodar algum desses movimentos? Eu vi que foi um pouco menos até o movimento pro lado esquerdo, né? Que é aqui, cara, bem na cintura, quadril, assim, assim. no quadril que dói mesmo, aqui bem na... Quando você desceu e subiu, sentiu alguma dor? Não. Pra descer nada. Mas você sente que pra rotação, sim. Aí pega. É. Fechou. Vou pedir, lindão, pra você deitar agora de barriga pra baixo. Bom, vamos ver se a gente consegue desentortar o Fabião aí hoje. Mas que bom que a parte de travamento e de dor que ele estava sentindo não tá mais tão intensa como estava antes. Isso é ótimo sinal. Deixa eu ver, tem um pouco de diferença da perna direita para a esquerda. E aqui eu vou fazer uma palpação. Vou pedir para o Fabião colocar os braços aqui para frente. Isso, garoto. Tá, tudo bem essa posição? Tá, tranquilo. Qualquer posição que eu te colocar e te incomodar, você me fala, tá? Quando eu faço um movimento, chega a pegar, mano? Não. Nada? Não. Eu sinto que a direita é um pouco mais alta que a esquerda aqui também. Quando eu vou pro sacro, o ápice dele tá muito tortinho, ó. A pontinha tá aqui, ó. Ela deveria estar mais central aqui. Então o sacro dele é como tinha que estar assim e ele tá assim. Eu vou querer trazer esse sacro um pouquinho mais pro lado esquerdo, a base dele, né? E a gente vai realizar um ajuste aqui já já. Vou terminar de palpar aqui a região torácica. Só pra gente ver como é que tá essa movimentação. Quando pressiona assim, chega a incomodar? Fala. Não. De boa? De boa. Vou dar uma soltada aqui só nos paravertebrais e no quadril. A gente conseguir dar uma boa soltada, né? Suportável? Nossa, tá bom demais. De boa? Lembrando, galera, que eu voltei aos meus atendimentos de terça-feira ali na Unidade Paulista. Hoje eu tô aqui na Unidade Moema pra gente fazer a gravação e tal, mas eu tô atendendo ali na Unidade Paulista que fica do lado do metrô Trianon MASP. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira agendar a sua sessão de quiro, tá? Também temos outras unidades espalhadas aí, são 6 unidades em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, e agora vamos abrir uma em Piracicaba. Então, link aí na descrição do vídeo. Só para o corpo dar uma despertada e ele entender que a gente vai começar a mexer, né? Tem algumas regiões que estão tensas. O Fá, quantas horinhas pegou de trânsito aí hoje, Fá? 3 horas. 3 horas de trânsito, cara. Isso aqui já fez a coluna dar uma chorada, né? Fechou. Fá, vou pedir para você virar pro lado esquerdo, você vai virar para esse lado, a gente vai começar ajustando aí a base da sua coluna. Direito ou direito? Aqui se fala. Isso. Aqui. Mostrando aqui para vocês que a gente vai ajustar essa região aqui da coluna, bem a base do sacro, tá? A base do sacro ela é responsável de fazer um movimento de girar. Quando a gente anda, ele faz esse movimento.
No caso do Fá, ele tá com o sacro um pouquinho rotacionado e lateralizado para um lado. Então isso pode estar dificultando ele em dar algumas espaçadas com as pernas. E claro, a base vai acabar interferindo em toda a coluna. Então a gente tendo um sacro bem ajustado, a gente consegue dar um início de orientação para a coluna voltar para uma posição mais adequada e mais estável. Para te pôr na posição, Fá, se te incomodar você me fala que a gente ajusta de outra forma. Vem um pouquinho o quadril para frente. Ótimo. Perfeito. Flexionar um pouquinho essa perna. E a de baixo a gente estica. Lembrando, Fá, que pode ser que aconteça um estalidinho. Você já fez a sessão, já sabe como funciona. Mas eu quero te lembrar que o meu objetivo aqui não é te instalar, e sim reposicionar a estrutura para uma posição onde ela vai ter um melhor funcionamento. Às vezes acumula um gás dentro da cápsula sinovial, que é a cápsula da articulação. Quando a gente abre a cápsula, o gás sai e faz o estalido. Às vezes pode ter gás acumulado, às vezes pode não ter. Então para mim não é muito importante se faz barulho ou não. Tá. O importante é eu sentir na minha mão que o movimento está acontecendo. Tá. A gente vai levar o movimento para onde não tem, basicamente é isso. Um pouquinho mais para frente. Boa, garoto. Tirar um pouquinho. Não vai cair não, tô te segurando. Vai bem na base. Tudo bem aqui? Tá. Tudo bem aí, garoto? Foi tranquilo? Foi de boa. Eu peguei um pouquinho mais profundo porque tá bem tortinho isso aí, mano. Barriga pra baixo, mano. E antes, você tinha perguntado se tinha alguma coisa, cara. Eu fiz uns 2 anos atrás, tinha dado uma hérnia, cara. Ah, então você já tinha uma discopatia já. Tinha. Só que, cara, depois de um tempo assim, fortalecendo tudo, na época deu uma dor grande, assim, irradiava bastante na perna. E aí depois melhorou, cara, assim, ó, fazendo fortalecimento. Legal. Não senti mais nada, cara, assim, então... Mas foi aquilo que eu expliquei do começo. Nenhum travamento começa do zero na hora. Tipo, você já devia ter alguma coisa. Por isso que eu achei estranho. Então você já tem uma discopatia, uma condição onde tem ali uma lesão, né? Pra quem não sabe, a hérnia de disco é um machucadinho que acontece entre as vértebras da coluna. Então, quando lesiona esse disco, se a gente não cuida, encontra um posicionamento mais adequado, com o tempo vai machucando, porque a gente vai envelhecendo, né? Sim. E como essas cápsulas, elas são de 80% água, se a gente não se hidrata muito bem também, elas acabam diminuindo esse espaço. Então, a gente tem que sempre estar encontrando um posicionamento. Então, para você, vai ser imprescindível a gente fazer algumas sessões e depois você manter um cuidado para não abandonar, né? Querendo ou não, você está chegando nos 40 para os 50 aí daqui a pouco, né? Sim. Então é bom a gente cuidar. Ó, quando eu posiciono aqui, ó, mais central. Ótimo. Agora a gente vai mexer aqui, ó, nesse quadrilzinho. Por acaso tá bem tortinho esse daqui, velho. Vamos aqui, vira pra direita. Foi tranquilo o movimento, Fá? Boa. Agora eu tava ajustando aqui, senti um pouquinho, agora eu tava ajustando a posição aqui. Já deu um craquezinho, né? Bem de leve. Agora a gente vai mexer, galera, nessa região que a gente chama, muitas pessoas chamam de bacia, né? Que é o quadril, né? Então, no caso do Fá, o quadril dele tá um pouquinho para trás e para cima. Por isso que uma perna acaba ficando um pouquinho maior que a outra. A gente quer fazer esse alinhamento ser mais equilibrado. Deixa eu mexer bem aqui. Trazer esse quadrilzinho um pouco mais para frente e para baixo. Tranquilo aqui, tá? Tranquilo. Solta a mão aqui. E... trazer mais um pouquinho, tá? Isso. Só um pouquinho mais. Boa. Ótimo. Tranquilo? Eu tive que dar uma peladinha aí, você viu, né? Mas conseguimos dar uma mexida legal.
Cara, vira de barriga para baixo. Você falou, eu tava também no dia que eu notei, cara, eu senti que tava uma perna bem mais curta que a outra, cara. Quando entortou, doideira, velho. Vamos ver se deu uma alinhada aqui. Ó, quando a gente coloca aqui, deu uma boa melhorada. Show de bola. Legal. Esse primeiro passo é muito importante, porque a gente está mexendo na base da coluna dele. E a gente quer mudar um padrão aqui, né? Ele tem uma lesãozinha ali na lombar, rolou um travamento, então a musculatura ela vai segurar ao máximo para proteger e não ficar instável, né? Mas aqui a gente conseguindo realizar os ajustes, a gente vai fazendo essa musculatura ceder e ele sentir um pouco mais solto, né? E a gente conseguir encontrar uma posição dessas vértebras onde elas não ficam se machucando ali, né? E tem um movimento mais fluido. Movimentando assim, faixa, chega a incomodar? Não, nada. De boa. Bom. Vou pedir para você respirar bem fundão. Solta bem o ar. Boa, garoto. Tranquilo? Tranquilo. Você lembra o segmento que tinha as lesõezinhas? Se era L4, L5? Então era uma das duas, eu não lembro exatamente, eu acho que era L5, cara. Era a ultimazinha, né? Bem na base mesmo. Geralmente a última vértebra é a que acaba levando mais pressão, né? Principalmente quando a gente fica muito tempo sentado e tudo mais. Mas movimentando assim, não chega a incomodar. Não. Que bom. Um pouco. Respira bem fundo, tá? E solta bem o ar. Ótimo, garoto. Vamos ver um pouco de mobilização aqui, pra gente tentar levar esse lado direito que é um pouquinho mais alto. É diferente, vai empurrar pra cá e empurrar pra cá. Do lado esquerdo, sim, um pouquinho Mais, doído, né? Vou pedir pra você virar o rosto pra esse lado aqui, tá? Só o rosto. Isso. Deixa eu ver esse centralzinho aqui. Relaxa bem aqui. Isso. Boa, garotão. De boa aí, Fábio? Boa. Barriga pra cima, irmão.
Aqui chega a incomodar. Tem uma coisinha aí. Um pouquinho, ó. Diferente daqui. Bem diferente. Tem uma alteração legalzinha aqui na cervical também. Dor de cabeça você não tá acostumando a ter? Não. Não, né? Pra dormir também tá tranquilo. Boa. Ele soltou bem. Só um sustinho só. Foi tranquilo? De boa, foi tranquilo. Estralou bem. Deixa um pouquinho mais alto, né? No pescoço, perto do ouvido. Está precisando. Uma coisinha. É, bem aqui, né? Bem aí. Esse aqui de baixo. Faz soltar bem a cabeça. Boa, garoto. Isso aí foi boa. Vou fazer um pouquinho de tração. Pá, quando eu faço tração assim, se sente lá embaixo no lombar? Não. Não, Não, é tranquilo? tranquilo. Deixa eu ver um pouco da movimentação das pernas para ver se teve alteração aqui. Pode flexionar aqui a perna. Tá, quando eu trago pra cá, chega a incomodar. Quadril lá não, Dói um pouco do outro um lado. pouquinho do outro lado. Tá. Vamos ver o outro lado. Chega a incomodar o movimento. Não. Faz o outro lado, dói mais que esse aqui. Dói mais quando você faz o contralateral. Mas o lado que você costuma sentir está sendo mais o esquerdo. Esquerdo. Se eu flexiono aqui, chega a pegar. Não. E se eu abro lateral, e eu empurro lateral, não. Aqui, deixa bem soltinho. Tranquilo essa movimentação, Fá? Vira de barriga para baixo, você dá mais uma olhada no lombar. Aqui eu quis fazer uma tração do fêmur pra gente conseguir abrir um pouquinho mais de espaço e ver se traz um pouco mais de conforto pra ele na hora de mover a perna junto com o quadril, né? Que ele fala que o lado esquerdo acaba pegando um pouco. Ah, quando você sente a dor incomodar, é mais tipo aqui assim, lateral, bem ou um aqui, pouco mais em é cima? bem aqui assim, ó. Bem lateral, bem quadril mesmo, Meio né? quadril subindo aqui um pouco aqui, né? É bem quadril mesmo. Legal. Lombar.
eu vou jogar essa parte para cima. Então, eu quero fazer uma movimentação contralateral para ver se a gente consegue abrir um pouquinho ainda mais de espaço, porque esse quadril ele estava baixo, ele estava mais alto, né, por conta da perna mais curta. Mas eu estou percebendo que esse quadril ele também está baixo, tipo, esse está alto e esse está baixo. Então, deu uma alinhada, ajustando esse deu, mas eu ainda percebo que esse daqui está com um pouco menos de movimento. Então, eu vou trazer um pouco mais de fluidez. Vira para esse lado aqui, por favor. Ajuste um pouquinho diferente. A gente vai mexer no quadril também, só que agora eu vou levar de baixo para cima. Pra gente estimular um pouquinho mais e ver se a gente consegue mais amplitude na sua movimentação. Perceba que agora é muito parecido o ajuste, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar embaixo. Eu quero abrir isso aqui, ó. Então, vou trazer de baixo para cima. Respira bem fundo. E solta. Ótimo, garotão. Ótimo. Perfeito. Barriga para baixo de novo. Aqui, ó. Bem zeradinho. Vou refazer a palpação, só para ver se a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais de mobilidade nesse quadril. E conforme a gente for ajustando, ele vai ganhando essa mobilidade de novo, né? Por isso a importância da repetição para a gente organizar e estabilizar esse quadro. Fá, vira de lado, senta. Eu quero que você dê uma andadinha para mim aqui no corredorzinho, só para a gente ver como é que tá esse download aí. Pra movimentar, tranquilo. Soltando. Vou pedir até pra você tirar a camiseta só pra gente dar uma olhada. Vira de frente, posição ortostática, assim. Isso. Tá legal. Percebe que um pouquinho de diferença do ombro direito, mas nada muito absurdo. Vira de costas agora. Vamos ver. Comparado com o que tava, mano, tá muito diferente, mano. A gente conseguiu ter uma diferença. Coloca aí uma foto de antes e depois do lado aí, pra vocês terem uma noção de como ficou quando ele travou e agora como é a diferença. Eu vejo uma leve assimetria, mas ainda nem se compara com a foto que você me mandou. Fala um pouquinho aí de como você tá sentindo. Muita gente tem medo, mano, de fazer os ajustes, porque vê os estalos e tal. E aí você tendo a sua experiência, travando, ficando meio desesperado e falando, mano, eu vou lá. Me conta um pouquinho como é que foi isso e como você se sentiu depois. Cara, foi desesperador mesmo, porque, é o que eu tava falando, eu senti que tava uma perna mais curta que a outra, eu senti que tava muito torto, cara. Falei, parecia que tinha sido cortada no meio, assim. Tá o quadril pro lado e o tronco pro outro, né? Parece então aquela caixa do mágico mesmo, cara, cortando, assim. Eu falei, cara, eu tava desesperado. Eu falei, mano, vou dar um toque no G, cara, porque ele se conseguiu ser atendido. Era um domingão ainda, sim, né? Sim. Cara, eu falei, vou ver se já deu um toque. Aí já melhorou. Naquele dia eu já assisti, já deu uma baita de uma aliviada, que tava muito doído. Legal. E agora sim, eu assisti, deu uma diferença, né? Legal mesmo, assim, cara. Show. Nossa, do pescoço, assim, demais, cara. Nossa. E eu não sei se... É que eu não vi as suas primeiras 2 sessões, mas conforme você for ajustando, o seu corpo ele vai ficando mais fácil da gente conseguir orientar aquela estrutura para aquela posição nova. Às vezes você vai até ver que tinha lugares que não mexiam tanto e já na próxima sessão mexe um pouco mais. Porque o nosso corpo ele segura, ele tem uma resistência de mudança, né? Até em hábitos, né? A gente tem dificuldade de mudar os nossos hábitos e o nosso corpo é muito parecido. Então por isso que inicialmente uma repetição é importante, para o seu corpo entender esse novo padrão e aí depois só cuidados de manutenção. Você vem, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, só para fazer um check-up, não ficar 40 mil quilômetros aí rodados sem revisão, né? A gente fazer as revisões. Inicialmente um pouquinho mais semanal para você, mas cara, como você é um cara ativo, você faz movimento, você faz exercício, isso faz a sua musculatura e suas articulações terem mais lubrificação, terem mais movimentos. Eu tenho certeza que se fosse uma pessoa sedentária, essa sua evolução seria muito mais tardia, sabe? Tipo, a gente teria que ralar muito mais nos ajustes, muito mais nas coisas pra você ter uma evolução. E em 3 sessões, cara, a gente só suas costas praticamente voltando ao normal, pelo menos olhando, né? E com certeza nas dores vocês vêm me relatando que você tem sentido melhor. Então, perfeito. Fico muito feliz e pela sua confiança de você ter dado um salve aí na gente pra tocar.
Você aí de casa que tem medo, que tem... fica, ai meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Meu, para de besteira, cuida da sua coluna, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, assim como está fazendo na vida do Fá. A gente está deixando o link aqui embaixo na descrição para você agendar a sua sessão. Fechou? Um grande beijo, a gente vai saindo por aqui e até a próxima.